boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui um assunto muito importante. A gente tem falado muito sobre pandemia do Covid, mas existe uma pandemia que começou antes e, pelo jeito, infelizmente, estamos muito longe de acabar. Que é essa pandemia de suicídio que toma conta do nosso planeta. Entender, racionalizar, raciocinar, digamos assim, compreender o que acontece, evita para que a gente não passe por esse sentimento tão desagradável que é o sentimento de tirar a própria vida, e também para ajudar aquelas pessoas que nós amamos, ou aquelas pessoas que a gente pode ajudar, seja um conhecido, um amigo, ou até mesmo uma pessoa que a gente nunca viu na vida e está emprestando ali o nosso ouvido, o nosso conhecimento, o nosso afeto. E naquele momento a gente consegue ajudar aquela pessoa, porque como a gente vai entender nesse nosso bate-papo aqui, a pessoa que tem vontade de tirar ou pensa em tirar a própria vida, na verdade ela não quer se matar. Ela quer pôr fim a uma dor que ela está sentindo. Com a evolução do conhecimento, né, com a evolução das informações, né, com o advento aí da internet, a gente consegue ter acesso a muitas informações interessantes. E nesse universo de informações interessantes, é muito importante nós evidenciarmos que, tão importante quanto nós respeitarmos as doenças do corpo, é também importante nós respeitarmos as doenças da mente, as doenças do cérebro. Quando nós estamos com doença de pele, nós procuramos um dermato, né? Quando a gente está com uma dor no dente, procuramos um dentista, e assim sucessivamente. Por que não procurar um psiquiatra? Por que não procurar um psicólogo, um psicanalista para aliviar determinadas dores emocionais? Então, o nosso bate-papo hoje, eu vou até colocar aqui para vocês, é um bate-papo muito importante, mas ao mesmo tempo um bate-papo leve, né? Para que a gente fixar aqui, pá, pronto. Para que a gente possa entender com muita leveza, né, esse assunto, que é um assunto tão importante para todos nós e que a gente tem que conversar com muita tranquilidade, com muita leveza, com muito amor, né? Como já disse no início desse bate-papo, o suicídio é uma verdadeira pandemia que infelizmente está muito longe de acabar. Cabe a cada um de nós entendermos para ajudarmos aquelas pessoas que nós amamos, ou até mesmo aquelas pessoas que nós nunca encontramos na vida, mas que quem sabe ali que a gente possa naquele dia ser um agente do Divino Criador, um anjo na vida daquelas pessoas. Eu particularmente acredito que Deus, o nosso Pai Maior, ele age, né, através das criaturas, ou seja, o Divino Criador age nas criaturas através das criaturas. Então, quem sabe você não pode ser em algum momento do seu dia um agente de Deus na vida de alguém. Então, espero que isso aconteça, né? Galera, antes de mais nada, vamos entender de fato o que é o processo desse pensamento de tirar a própria vida, né? Como eu falei ainda há pouco, as pessoas que têm essa percepção, essa vontade, elas não querem simplesmente tirar a própria vida gratuitamente. O grande fundamento da dor que leva a esse sentimento, essa vontade, é justamente finalizar uma sensação desagradável que pode ter começado por uma tristeza. Essa tristeza vai evoluindo para uma depressão e essa depressão acaba fazendo com que aquela pessoa que ela ache ilusoriamente que a vida não tem mais sentido. Quem já passou por uma depressão, né, quem já teve depressão muito, digamos assim, muito acentuada, muito profunda, sabe que quem está num processo depressivo muito profundo não tem vontade nem de comer, não tem vontade nem de levantar da cama. Quando nós passamos muitos momentos de tristeza, nós não gerenciamos esses momentos de tristeza e não vivemos nossos lutos, a tristeza ela leva a um processo depressivo. Só para a gente ir sintonizando e entendendo um pouco mais do que acontece, né? Vamos, digamos assim, diminuir um pouco o nosso rigor científico e vamos ganhar na didática.
A tristeza, ela é um processo extremamente natural que todos nós passamos, né? Se você, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu seu marido, perdeu um ente querido, né? Você tem uma dor da perda de alguém, é claro que quando a gente está nesse processo de perda, né? Ou, por exemplo, você cria alguma coisa que você não conseguiu, talvez passar no concurso, ou quem sabe até passar numa faculdade, no vestibular, né? Então, de repente, você teve uma perda ou um insucesso. Essa perda ou insucesso, naturalmente, era uma tristeza muito grande. Essa tristeza, ela é muito importante que ela seja vivida. Porque quando você vive a sua tristeza, e aqui vamos chamar essa tristeza de luto, quando você vive e vivencia esse luto, é como se ele acabasse. Em algum momento ele vai acabar. Você tem que, claro, passar o seu luto. Se esse luto for com uma tempestade, com uma chuva forte que cai durante 1, 2, 3 horas, tudo bem. A expectativa é que essa dor, esse luto, ele passe. Só que se você está com uma dor que não está tendo fim, esse luto já passou pelo processo de validade dele. Então, quem sabe, não vale a pena uma avaliação para saber se esse luto virou uma depressão. Porque, como eu estava dizendo, a dor da perda, o que aqui estamos chamando de luto, é como se fosse uma chuva, que pode levar um dia, pode levar uma hora, pode levar uma semana, mas logo, logo passa. A depressão, ela é uma frente fria, que parece que nunca tem fim. É uma tristeza que não acaba. Então nós temos que entender que quando estamos passando por um processo depressivo, é muito importante que você faça uma terapia, né? Faça o que nós podemos chamar aqui de terapia multidisciplinar, que é você muitas vezes ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, ou além de um psicólogo, quem sabe até um psicanalista, e fazer ter determinadas ações que possa ajudar na sua melhora. Quando a pessoa está passando por um processo de dor muito aguçado, muito profundo, que transcende a depressão, porque a tristeza, como dissemos, ela é um processo, entre aspas, natural, que você vai vivenciar uma perda ou uma frustração muito grande. Essa tristeza, ela passa. Quando ela não passa, ela se transforma numa depressão. Ou melhor, ela pode se transformar numa depressão. Essa depressão, quando a pessoa está num processo muito triste ou está num momento de desespero, ela tem vontade de colocar fim a essa depressão. E aí muitas vezes, né, vem aí o pensamento de tirar a própria vida. Existe também outra possibilidade, além de uma depressão profunda, que a pessoa tem uma tendência digamos assim, quando não vê uma luz no fim do túnel, quando não está sendo ouvida, de querer, por exemplo, tirar a própria vida. Mas existe também outras situações quando as pessoas estão passando por um momento de dor extrema, como, por exemplo, tem uma notícia extremamente desagradável. É um momento que a pessoa acha que a vida não tem mais sentido. E a vida sempre tem sentido. A vida sempre vai se renovar, de uma forma ou de outra. Nós temos que nos apegarmos às nossas crenças, à nossa religiosidade, seja ela qual for, seja você evangélico, católico, umbandista, candomblessista, seja você qualquer outra ou todas as outras crenças. Nós temos que nos apegar a essa energia, que é um escudo maravilhoso da fé, para que a gente possa ter a certeza de que essa dor vai passar. E como tudo na vida, essa dor passa e vai passar. E toda tempestade tem sempre a sua bonança, né? Depois da tempestade, por mais que ela seja pesada, por mais que ela seja, digamos assim, densa, ela sempre vai passar. Tem um livro que eu trago aqui para você, para quem gosta de leitura, é um romance, né? Os primeiros capítulos é um pouquinho mais denso, tem uma leitura um pouquinho mais densa, mas depois ele começa a ficar bonito, porque tem uma beleza maravilhosa nesse livro, e ele conta a história de uma pessoa, ou melhor, de algumas pessoas que tiraram a própria vida e se encontraram do outro lado, se viram do outro lado de uma forma muito mais, digamos assim, densa do que esperavam. Para nós que temos um conhecimento, né, transcendental da vida, porque a vida não começa e não termina aqui. Aqui é uma passagem. É como se você estivesse, por exemplo, fazendo uma viagem muito longa e o seu avião parasse no aeroporto, você descesse naquele aeroporto para trocar de aeronave e naquele aeroporto você passasse aí algumas horas esperando o seu próximo voo. A vida é de fato assim. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aguardando o próximo voo. Quando nós entendemos a vida de uma forma muito mais transcendental,
a vida passa a ficar mais leve. Não é que os problemas vão deixar de surgir, os problemas vão continuar surgindo, mas nós vamos ficar mais fortes, nós vamos ficar mais, digamos assim, mais robusto, né? Mais calejado, mais cascudo. Então, aqueles mesmos problemas que um dia tirou o nosso sono, hoje em dia não tira mais o nosso sono. Nós nos manteremos mais firmes e ainda estaremos melhor ou melhores para ajudar aqueles irmãos que estão no seu momento de prova ou de provação. Então, entendendo isso verdadeiramente, a gente começa a perceber que, como diz André Luiz, a vida não cessa e a morte é um jogo escuro das ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia, até quando teremos atravessado todos os caminhos da evolução espiritual. Só então encontraremos as águas do oceano divino. Como diz André Luiz, ele continua: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, e um século, um dia. E a morte é um sopro renovador. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. E meus amados amigos e irmãos, é sempre tempo de recomeçar. Por mais que a vida esteja difícil, por mais que esteja desafiadora, e eu imagino que esteja desafiadora para você, para mim também não está diferente. Muitas vezes as pessoas olham, né, nós que conversamos, que levamos sempre uma palavra de incentivo, de esperança, de fé, de amor, né? Todo mundo acha que a gente não tem problema, que os nossos problemas são pequenos. Na verdade, nossos problemas são dos nossos tamanhos, né? Então, quem está aqui, muitas vezes, nada mais tem do que uma responsabilidade maior de fazer minimamente aquilo que acredita e que fala. Então, os problemas surgem para todos nós. Mas, como disse ainda há pouco, a partir do momento que a gente entende que os desafios não querem nos derrubar, que quando os problemas vêm e nós nos fortalecemos sabendo que os problemas vão surgir, nós, digamos assim, criamos uma camada protetora, criamos uma casca, criamos uma musculatura para que a gente possa sobreviver muito melhor quando a tempestade cair. Mas eu estava falando de um livro que eu sugiro que você leia, né? Se você conhece alguém que pensou em suicídio, que até pode estar pensando em suicídio, ou quem sabe você mesmo já teve esse momento de extremo desespero, querendo colocar não fim à própria vida, mas querendo colocar fim àquele desespero que você está vivendo. Eu vou te falar com muita tranquilidade. Sabemos que do outro lado a vida continua, e quando nós saímos pela porta ilusória do suicídio, há uma tensão muito grande, porque nós quebramos toda uma cadeia de existência e um planejamento divino. É como, por exemplo, se você estivesse implodindo o seu apartamento, né, num prédio de 30, 50 andares. Imagina só. Quando a pessoa tira a própria vida, ela desestrutura toda uma cadeia. E isso é um prejuízo muito grande para aquelas pessoas em volta dela, né, e sobretudo para ela mesma. O nome do livro é Memórias de um Suicida, tá? Vale a pena ler. É um livro escrito pela médium Ivone do Amaral Pereira, se não me falha a memória, depois vale a pena se dar um Google aí. E o nome do espírito que escreve, né, é o Camilo Cândido Botelho. Esse livro é um romance belíssimo, belíssimo, belíssimo. Camilo Cândido Botelho, ele, se também não me falha a memória, eu li há muito tempo esse livro, ele foi um português, né? E ele, enfim, quando se viu num momento de muita dor, de provação, ele tirou a própria vida. E lá do outro lado, ele encontrou uma realidade muito mais densa do que aquela que ele estava vivendo. E eu poderia dizer para vocês que quantas pessoas que digamos assim, pensaram em tirar a própria vida e depois que passaram, né, aquele momento de extrema dor, conseguiram realizar muitos feitos nas próprias vidas. E aí o que acontece? Aquelas pessoas olham para trás e falam assim, caramba, se eu tivesse tirado a minha própria vida, talvez hoje eu não estivesse aqui para ver tudo aquilo que eu fui capaz de fazer. Então, meus amados amigos, irmãos, minhas irmãs, meus colegas aí de jornada e de caminhada,
Viver sempre vale a pena. Viver sempre vale a pena. Outra coisa que eu sempre comento com as pessoas com quem eu tenho o privilégio de conversar nesse momento de extrema dor é que a sua vida não é só sua. A minha vida não é só minha. A nossa vida é nossa e daquelas pessoas que nós amamos e daquelas pessoas que nos amam. Quando nós estamos passando por um momento de extrema dor ou um desespero, a gente tem a impressão, muitas vezes, de que chegou no final da linha. Você já passou por isso? Você já teve algum momento da sua vida que você falou, cara, aqui não dá mais para viver. Mas sempre dá. A vida se renova. Eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade. Quando eu recebi a notícia, há 3 anos atrás, do falecimento da minha mãe, eu achei que a vida tinha acabado. Eu falei, cara, chegou o fim, não faz mais sentido eu estar aqui. Mas aí eu usei o escudo da fé, que todos nós temos esse escudo da fé. Qual é a sua religião? Você é católico? Você é católica? Você é espírita? Você é do candomblé? Você é da Umbanda? Você é muçulmana? Você é... enfim. Qual os grandes avatares da humanidade? Qual os grandes seres universais você se reverencia ou você digamos assim, se afiniza? Será que é Jesus? Eu gosto muito de Jesus. No meu entendimento, Jesus foi o ser mais elevado que pisou nesse planeta. Mas tem pessoas que gostam de Buda, tem pessoas que gostam de Maomé, e tá tudo certo. Cada um busca aquelas crenças que mais se afiniza. E assim como os nossos irmãos menores, os animais, acabam se alimentando daqueles alimentos que mais, digamos assim, mais lhe apetece, você vê, a vaca, o boi, um animal tão grande, se alimenta de mato. Já o leopardo se alimenta de outros animais, a onça também. Você vê, a onça não come capim, nem o leão. Os pássaros comem as sementinhas, os pequenos animais, Os peixes comem outros peixes, ou quem sabe alguns resíduos que estão nos mares, nos rios. Se cada animal tem a sua alimentação de acordo com os seus instintos, nós também nos alimentamos daquilo que nos faz bem. Do mesmo jeito que nós nos conectamos com aquilo que nós nos afinizamos. Então, por exemplo, se você tem a sua crença religiosa, por que não se conectar a Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus? Por que não se conectar a São Francisco de Assis, Frei Fabiano de Cristo, Irmã Clara? Por que não se conectar à divindade que você acredita, o grande arquiteto do universo, o divino Deus? Quando nós nos conectamos a essa energia maior, a esse ser maior que a tudo e a todos criou, nós encontramos a luz no fim do túnel. A grande verdade é que o divino criador, Deus, e você pode dar a nomenclatura que você quiser, mas eu sempre acredito que quando nós falamos nesses grandes avatares da humanidade, nós estamos falando da mesma coisa, só que de um ângulo diferente, A pessoa que cultua um ser muito maior, com muito respeito, muito carinho, e que aquela crença religiosa lhe impulsiona para frente e para cima, tem todo o nosso carinho, o nosso respeito. Não é porque nós praticamos fé diferente que a fé do outro seja melhor ou menos melhor do que a nossa. Mas a partir do momento que nós olhamos para dentro, acreditamos que temos uma fé, e essa fé, como disse nosso mestre maior Jesus, move montanha. E que montanhas são essas? Montanha do desespero, montanha da procrastinação, montanha da preguiça, do medo, da angústia, das perdas, dos momentos de desafios. Lembra do Salmo 23, se não me falha a memória? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia farão parte da minha vida por todo o dia, todos os dias, e habitarei a casa do Senhor para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olha que coisa interessante. Nessa oração belíssima, extremamente forte, tem um momento que nós falamos assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Vamos pensar. Você já conheceu alguém que esteve no Vale da Sombra e da Morte? Não. Você já esteve lá? Também não. Você viu alguma foto do Vale da Sombra e da Morte? Acredito eu que não. Mas, Hugo, então, verdade, o que seria esse Vale da Sombra e da Morte que o Salmo 23 fala? Você sabe o que é? O Vale da Sombra e da Morte, que o Salmo 23 fala, é um estado mental. É um estado mental que todos nós, em algum momento, somos capazes de viver, de passar por ele. Esse Vale da Sombra e da Morte é um vale do medo. Um medo que te aprisiona, um medo que nos, digamos assim, que nos poda, um medo que nos puxa o tapete, que nos, digamos assim, acorrenta. Um dos maiores maus da humanidade é justamente o medo. E, por sinal, vale a pena refletir e lembrar que o medo é uma das formas de domínio mais antigas de toda a humanidade. Quando nós sentimos o medo excessivamente, ele chega a nos paralisar e se nós continuarmos sentindo esse medo que nos paralisa, ele nos adoece. Tivemos outra live aqui, né? E eu sugiro que você, enfim, se você está zapeando por aqui, você que me acompanha agora, vá lá em outro momento, assiste a nossa live sobre o medo. É importante você entender o que acontece, qual o seu processo, né? Qual o processamento do cérebro quando você sente medo, por que nós sentimos medo e qual o problema de sentir medo. Voltando aqui para as questões da tristeza, da depressão e, consequentemente, da vontade de tirar a própria vida, ou seja, do suicídio, eu queria dizer para você algumas questões que são muito importantes para você, se é que você em algum momento pensou em tirar a própria vida, ou para você levar essa mensagem a mais e mais pessoas para que possam se informar ou se conscientizar que o suicídio é uma forma ilusória, porque quando a pessoa chega do outro lado, como disse ainda há pouco, o nosso querido André Luiz nos dizia que a vida não cessa e a morte é um jogo escuro das ilusões, e fechar os olhos do corpo não decide nem define os nossos destinos. Ficar aqui, vivenciar os nossos medos, superar os nossos desafios é sempre a melhor coisa a fazer. E como também falei ainda há pouco, a nossa vida, meus amados amigos e irmãos, a nossa vida não é só nossa. A nossa vida é nossa e de todas aquelas pessoas que nós amamos. E também das pessoas que nos amam. Então nós temos que, consequentemente, entender que nós temos uma força gigante dentro da gente. Essa força ela pode ser extraída através da oração. Nós podemos usar o escudo da fé e veja muito claramente que todos nós temos as nossas crenças. E aí você fala para mim assim, mas Hugo, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, não acredito... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu particularmente respeito todos os pontos de vista, mas eu vou te falar uma coisa com muita tranquilidade. Durante os meus estudos, né, no período, assim, nas minhas travessias de estudo, passando pela psicologia, passando pela física, pela astrofísica, enfim, várias ciências e conhecimentos e filosofias que eu tenho estudado desde que eu me entendo de gente. Quem me conhece sabe quando eu sou apaixonado pelo conhecimento, quando eu busco conhecimento. Para mim é um esporte, é um lazer, é uma diversão, enfim, eu amo. Passando por todos esses conhecimentos, eu vou te falar com muita tranquilidade. Eu nunca vi nada que me provasse, ou pelo menos sugerisse, que não existe um criador da vida. Quando eu vejo, por exemplo, a movimentação dos planetas, a movimentação do átomo aos universos, né, que a ciência chama de universos paralelos, vamos dizer assim. Eu não acredito que tudo isso é obra do acaso. Nós temos uma sabedoria incrível do átomo ao universo, ao cosmos. Quando a gente para, por exemplo, e vê uma fecundação, né, de um espermatozoide, por exemplo, no óvulo, a gente começa a perceber que daquele momento que há a fecundação até o nascimento daquele ser, há um desencadeamento de extrema inteligência, de extrema organização, porque a ciência, com toda a evolução, em pleno século XXI, não sabe dizer como, por exemplo, digamos assim, células, né? Digamos assim, moléculas, né? Exatamente iguais. Essas moléculas, elas vão se multiplicando polivalentemente
E a ciência não sabe explicar como essas, digamos assim, essas moléculas exatamente iguais, chega um momento que, mesmo elas sendo exatamente iguais, chega um período exato, como se tivesse um reloginho, que fizesse com que elas se multiplicassem. Então, um grupo de, digamos assim, moléculas se transforma no coração, outras se transformam nos olhos, na boca, nos dedos, no fígado, enfim, no aparelho digestivo, nos ossos. Tudo de uma forma compassada, inteligente, ordenada. Como é que pode uma coisa dessa? Será que foi obra do acaso? A gente consegue calcular quando vai começar o inverno daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos. A gente consegue calcular qual vai ser o próximo eclipse daqui a 50 anos, 200 anos, 500 anos, porque tudo se movimenta de uma forma muito ordenada e compassada. Então, respeito todos os pontos de vista, mas eu não acredito que tudo isso é obra do acaso. Eu acredito que tem sim um divino criador que a tudo e a todos rege, guia, direciona. E aí eu te faço uma pergunta agora. Será que com tanta arte, sabedoria e beleza, será que só a nossa vida está de ponta cabeça? Eu acho que não, hein? Eu acho que talvez o que falta é nós nos entregarmos e nos integrarmos a essa força universal, a essa força que podemos chamar aqui de divino criador, e no meu humilde entendimento, eu digo o seguinte: se existe uma criatura, naturalmente tem que existir um criador, matematicamente tem que existir um criador. Então, por que não nos integrarmos a essa força criadora? Olha que coisa interessante. Você pode me dizer assim, mas Hugo, eu sou tão desprovido de inteligência, eu estudei tão pouco. Tem gente que se sente, digamos assim, um pouco desprivilegiado de inteligência porque talvez teve pouca oportunidade na vida de estudar. Mas isso não é verdade. Todos nós temos uma capacidade incrível. É como se dentro de cada um de nós tivéssemos assim, tivéssemos não, nós temos na verdade, né? Digamos, capacidades, digamos, adormecidas. E nós temos que entender que nós podemos e devemos, digamos assim, acordar, acessar essa sabedoria divina, essas habilidades, esses talentos que estão dormindo. E aí eu pergunto para você, quais são os seus talentos? Coloca no papel. Você gosta de fazer bolo? Você gosta de organizar a casa dos outros? Você gosta de trabalhar com medicina? Quem sabe fazer medicina? Quem sabe você já é médico? Você já é médica? Você gosta de trabalhar com arquitetura, engenharia, mecânica, jardinagem? Todos nós temos os nossos talentos. E eu pergunto quais são os seus. Quem sabe o seu talento é ser dona de casa, ser mecânico, ser engenheiro, encanador? Quem sabe ser um bom jornalista, um advogado? Olha só, professor. Quando nós entendemos quais são os nossos talentos e colocamos esse talento em prol do outro, é como se nós tivéssemos uma luz que nos leva para frente, que nos acende os motivos que nos levam à ação, ou, em outras palavras, a motivação. Quando nós entendemos qual ou quais as nossas motivações, ou seja, os motivos que nos levam às ações, nós ficamos muito mais acesos e passamos pelos nossos problemas, pelas nossas provações, com muito mais força, com muito mais, digamos assim, resignação, na certeza, como já dissemos, que todos os males sempre passam. Se os momentos de alegrias passam, por que não os momentos de tristeza também não passariam? Claro que eles passam. E depois da bonança, ou melhor, e depois da tempestade, sempre vem a bonança. Depois das noites, digamos assim, mais densas, mais escuras, o sol sempre há de brilhar. Então, leve essa mensagem adiante. Se você conhece alguém que está passando por um processo depressivo, faça com que essa pessoa busque ajuda, tenha paciência. Se você encontrou alguém que tem falado que a vida não tem sentido, dê ouvido dessas pessoas, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma palavra em vão. Às vezes aquelas pessoas que pensam em tirar a própria vida, elas não ficam gritando aos quatro cantos do mundo. Às vezes é uma palavra, às vezes é digamos assim, uma citação, às vezes é um murmúrio ali meio delicado. Nós temos que entender que nós temos que respeitar. Assim como nós respeitamos as doenças do corpo,
Quando nós vemos alguém, por exemplo, que quebrou a perna, né? Alguém que arranhou o rosto, sei lá, nós respeitamos essas doenças. Mas por que não respeitar as doenças da mente? Existe, pessoal, existe um grande preconceito por parte dos próprios pacientes, sobretudo de muitas pessoas que estão convivendo, que convivem ou que conviveram com pacientes que tiveram doenças mentais. Mas existe um preconceito da parte da maioria das pessoas quando o assunto é doença mental. Se nós muitas vezes temos doença de pele, nós temos doença, sei lá, você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor no intestino, no estômago, você tem uma dor, sei lá, na unha que está encravada, né? Ué, por que não poderia ter um problema no cérebro? O cérebro é um órgão como outro qualquer. Mas, caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, eu digo com muita tranquilidade. Se você quiser conversar com alguém, se você não tiver com quem conversar, ligue para o CVV, o Centro de Valorização à Vida, número 188. Eles fazem um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, que vale a pena, se você precisar, claro, que você ligue para conversar. São pessoas que estão dispostas a te ouvir, ouvir suas dores, suas mágoas, te socorrer para que você consiga enxergar que depois da tempestade o sol sempre vai brilhar. No momento de uma dor extrema, talvez no meio de uma depressão muito profunda, ou quem sabe no processo de assimilação de uma perda muito grande, de um ente querido, de algo, de alguém que é muito importante na sua vida, talvez aquele sentimento desesperado te dê um véu ilusório de que a vida não tem sentido. Mas a vida sempre tem sentido, a vida sempre se renova e vale a pena viver. Vale a pena viver, apesar das dores, apesar das mágoas, apesar das angústias, apesar dos desafios que você pode viver ou que esteja vivendo. Você vai perceber, e nós vamos perceber que sempre vale a pena viver. E quantos relatos de pessoas que passaram por momentos de grandes desafios, pensaram em tirar a própria vida, mas depois que atravessaram aquele momento turbulento, quando chegaram do outro lado, agradeceram ao Divino Criador por ter vivido, por ter sobrevivido, por ter poupado a sua vida, por não ter colocado fim à sua existência e perceberam que vale a pena viver, porque aquelas dores, aqueles desafios que muitas vezes a vida nos impõe, nos apresenta, a vida não quer nos derrubar. A vida quer tirar da gente o que nós temos de melhor. E nós entendemos verdadeiramente que a vida se renova. E quando nós passamos a olhar a vida de uma forma muito mais transcendental, muito mais, digamos assim, muito mais plena, muito mais, digamos, espiritualizada, a gente percebe que esse corpo é um presente que nós temos para que a gente possa se manter aqui nesse planeta maravilhoso e viver todas essas sensações. E que a nossa verdadeira vida não é nesse planeta, não é aqui. Aqui é só uma passagem. Como eu disse lá no início dessa live, né? Veja a vida como se você estivesse fazendo uma grande viagem. Uma viagem cósmica. E você estivesse simplesmente parado no aeroporto para fazer uma troca de aeronave, ou seja, uma conexão. Enquanto você está nesse aeroporto, você vai lá, toma um café, conversa com alguém, dá um passeio, né? A nossa passagem aqui no planeta, ela tem que ser vivida com muita plenitude, com muita alegria, com muito amor, sobretudo com muita gratidão. Eu sei que quando nós estamos vivendo determinados, digamos assim, desafios, né? Eu sei que a gente acha que a vida não tem sentido e que parece que tudo chegou ao fim, mas não. A vida sempre tem uma sequência e nós acreditarmos que tudo vai ficar bem é sempre a melhor coisa a fazer. Leve essa mensagem adiante, né? Viver sempre vale a pena, viver sempre vale a pena, repito, viver sempre vale a pena. Então viva, faça da sua vida um legado de conhecimento. Tem uma frase da querida Joana de Ângeles, né? Que diz que aquele que se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo de chorar. Eu sei que é muito difícil, né? Muito difícil quando a gente está num momento de uma dor muito grande, pensar em ajudar alguém. Mas por mais que você esteja vivendo esses desafios, depois que acalmar um pouquinho o teu coração, tenta ajudar outras pessoas, porque a vida é muito boa quando a gente está feliz, mas fica muito mais legal
quando a gente vê outras pessoas, né, felizes pelo fato de a gente ter ajudado. Olha só, talvez a sua vida impacta a vida de muitas outras pessoas. Por si só, esse já seria um grande motivo para viver. Talvez a pessoa que esteja vivendo um processo depressivo, que esteja nesse momento pensando em tirar a própria vida, por que não colocar o seu talento, se você, seja lá o que você faça, não sei se você é professor, professora, não sei se você é psicólogo, não sei se você é advogado, advogada, eu não sei o que você faz. Ou se você trabalha numa loja vendendo, enfim. Se você usar o teu conhecimento para ajudar o outro, no seu posto de trabalho, na sua, digamos assim, linha de espiritualidade, se você tem uma crença religiosa, por que não colocar o seu talento em prol do outro? Eu acredito que vai ser bem interessante. Eu acredito que isso vai dar um brilho maior à sua vida. Viver de forma que as pessoas fiquem felizes pelo fato de você aqui. E a sua colaboração, seja ela qual for, e como for, e aonde for, de que forma for, é sempre muito bem-vinda. É como se nós fôssemos uma engrenagem. A vida é uma engrenagem. Só que a gente enxerga tão pouquinho, e a gente vive num mundo material, onde as pessoas ainda são muito materialistas, então a gente sempre acha que o pouquinho que a gente faz é tão pouquinho, e a gente acha que não vale a pena. Mas olha, isso não é verdade. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. O que você faz, aonde você faz, como você faz, sempre é um pouquinho de uma engrenagem infinita. Eu sempre brinco com as pessoas que se você for lá fora agora e olhar para a Lua, olhar para as estrelas, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, que nós somos frutos de uma força, de uma sabedoria, de uma beleza incrível e universal. Outra questão, que nós somos pequenos fisicamente, mas nós não somos pequenos na importância. Nós temos a capacidade de pensar, nós temos a consciência de que pensamos. E a consciência é o que nos difere dos outros seres. Então, quando você, por exemplo, se olha no espelho, é como se fosse, por exemplo, o universo se experienciando. Você, quando olha, por exemplo, a Lua, você, quando olha, por exemplo, as estrelas, você é único e é especial. Você vê as estrelas de uma forma que ninguém vê igual você. Então, vamos ficar por aqui. Vamos nos ajudar. Vamos colaborar. Tem uma frase que eu gosto muito, que você, se você me acompanha, você já me ouviu falando aqui outras e outras vezes, que diz que essa frase é do André Luiz, que, por sinal, ele teve um suicídio inconsciente e teve muitos, digamos assim, muitos problemas, porque tirou a própria vida inconscientemente. Se fosse conscientemente, a consciência seria muito mais cobrada, porque a nossa consciência, vamos combinar que é um santuário, né? Por isso que um cavalo pode dar um chutão lá e matar alguém, ele vai matar e vai comer capim. Mas se você fizer mal a alguma pessoa, ainda que seja um milésimo do que o cavalo teria feito, né? Você vai responder pelos seus atos. Eu respondo pelos meus atos. E não é Deus que vai nos castigar. A nossa própria consciência vai depor contra ou a favor. Pode ser nossa consciência, nossa advogada de defesa ou de acusação, e ao mesmo tempo as duas. Mas nós estamos nos melhorando, né? E a vontade de acertar, a vontade de entregar alguma coisa melhor é muito interessante. Então, por mais que a gente esteja vivendo o desafio, vamos levantar a cabeça, vamos pensar positivo, agradecer ao Divino Criador, e como disse André Luiz, que eu estava falando ainda há pouquinho, ele dizia que toda inércia é um desserviço à obra divina, ao mundo a ser transformado, e o seu papel, o meu papel, o nosso papel é deixá-lo melhor do que nós encontramos. E aí, vamos juntos? Vamos levantar a cabeça, sabendo que esses momentos de dores, de desafios, eles vão passar. Na verdade, eles já estão passando. Vamos viver de tal modo que quando a gente chegar num futuro bem próximo, a gente olhe para trás e diga assim, caramba, valeu a pena ter vivido. Eu faria tudo outra vez. Mas tem uma coisa, pessoal, que vale a pena a gente entender, para que a gente possa entender, para aplicarmos na nossa vida, e entender para que a gente possa repassar isso adiante. Eu fico pensando, por exemplo, sabe aqueles caras das caravelas, que eles viajavam nas embarcações,
E era impressionante porque eles viajavam naquelas embarcações sem tecnologia, sem bote salva-vidas, sem nada. Era muita fé. E eles atravessavam os oceanos e eles tinham que ter muita fé para acreditar que depois daquele infinito horizonte de água, tinha alguma coisa onde eles pudessem colocar os pés no chão. Olha que desafio! Então sempre vale a pena seguir em frente. Enquanto a vida nos permitir, vamos seguir em frente. Vamos nos apegar às nossas crenças religiosas, os nossos grandes avatares, aqueles seres de luz que te conectam a uma energia maior, que seja o Divino Criador, que seja o grande arquiteto do universo, que seja a nossa mãe Maria, que seja o nosso pai São José, que seja São Germain, que seja, enfim, quais são os seus grandes avatares? É a eles que nós temos que recorrer para ativar essa força que está dentro da gente, desses talentos que todos nós temos e que muitos temos adormecidos. Vamos juntos? Vamos pensar positivo? Quem está aqui comigo? Deixa eu ver. Eu não vou fazer uma live muito grande, né? Já estamos aqui há 40 minutos e um pouquinho. Eu vou fazer uma live menor, né? Para que as pessoas possam assistir essa live com muito mais dinamismo. E vou deixar aqui, né, o meu agradecimento a todos vocês que sempre me acompanham, que sempre deixam uma mensagem de carinho, de incentivo, de esperança e de fé. Eu peço a vocês que compartilhem essa mensagem com mais e mais pessoas. Eu vou salvar aqui, vou fazer um textinho, mas daqui a pouco me faz uma gentileza. Clica aqui nessa setinha, nesse foguetinho, manda para mais e mais pessoas. Quem sabe a gente não vai tocar o coração de alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Olha, eu não vou arriscar falar nomes, porque eu estou vendo tanta gente querida passar por aqui. Eu sei que algumas pessoas foram, voltaram, caíram. Então, assim, eu não vou arriscar aqui falar o nome de vocês, mas cada um de vocês que estão aqui comigo, que estiveram e que estarão, que vão assistir essa live em outro momento, eu agradeço incrivelmente, assim, ao máximo, o seu carinho, a sua atenção. Se você recebeu essa mensagem de alguém, mande um agradecimento para ela, porque certamente essa pessoa que mandou essa mensagem para você tem a sua amizade, gosta de você, se preocupa com você e quer o seu bem. Então, agradeço a todos vocês, muita paz a todos, que o Divino Criador nos abençoe e que a gente possa se encontrar aqui muitas e muitas vezes. Gratidão a todos vocês. Até breve. Tchau, galera.